Meu irmão, vamos encarar uma realidade da fé cristã. Se a Bíblia manda, me dá como mandamento amar o meu inimigo e orar por aqueles que me perseguem, como eu espero receber favor deste Deus se eu não estou amando nem os irmãos que estão comigo na mesma caminhada? Vamos acordar, irmãos. Vamos acordar, vamos viver a palavra, vamos cair para o evangelho real. Não esse evangelho fantasioso que está aí fora não, que se você vir aqui e trazer um grande oferta, um grande dízimo, ou fazer 7 campanhas aqui, você vai receber a bênção. Não, vamos acordar para a verdade, meu irmão. Eu desafio você. Eu desafio você. Você que pensa assim, não, eu não gosto de fulano, não gosto mesmo. Não vou gostar nunca, não adianta. Não adianta, eu não vou com a cara, eu não gosto, não adianta. Eu não consigo me relacionar, não consigo. Jesus morreu por mim, por ele, mas não consigo, não gosto. Meu santo não bate. Já ouviram essa expressão? Meu santo não bate. Meu irmão, então eu desafio você. Se você acha que mesmo agindo desta forma, você vai conseguir viver uma vida abençoada aqui na terra e conseguir entrar no céu, eu desafio você então a experimentar isso. Pode fazer qualquer campanha, pode fazer o que você quiser. Se você tiver barreira com alguém e Deus continuar te abençoando da mesma forma, você vem e me fala para mim: bispo, não precisa desse negócio não, isso é conversa do senhor. Eu vou pegar minha biblinha, chegar aqui diante da igreja e falar assim: irmãos, foi bom esse tempo que eu tive com vocês, mas eu vou largar a mão desse negócio de pregar a Bíblia aí. Tchau. Porque eu não conheço outro evangelho que esse, irmão, que não seja este. E o salmista Davi diz aqui: olha, quando há unidade, quando há comunhão, então o Senhor derrama o óleo. Esse óleo aqui, meu irmão, está falando do quê? De unção. Diga para quem está do teu lado: óleo fala de unção, fala de dons, fala da manifestação de Deus no meio do seu povo. Então, quando eu estou andando em união, quando eu ando em comunhão com meu irmão, quando eu ponho em prática um relacionamento saudável, quando eu aprendo a viver o que a Bíblia me ensina a viver, então a Bíblia diz que agora Deus vai derramar óleo sobre a minha vida, Deus vai derramar unção sobre a igreja dele, Deus vai derramar a presença dele, a presença do Senhor vai ser manifesta, vai nos encher, e aí você vai chegar na igreja, vai sair da igreja cheio da graça de Deus. Aí nós vamos experimentar esse avivamento. Aí nós vamos experimentar isso que Davi está falando aqui, de um avivamento. Quando há unidade, há avivamento. Mas sem unidade não há avivamento, sem comunhão não há avivamento. Então o primeiro ingrediente que ele fala aqui é de óleo, que está falando de unção, está falando da presença de Deus, está falando da manifestação de coisas espirituais, dos dons, dos milagres, das curas, do sobrenatural de Deus. Então quando ele fala de óleo, está falando disso, está falando do sobrenatural de Deus, das manifestações sobrenatural de Deus no meio do povo dele. Quando há união, quando há união, quando nós temos o mesmo propósito, quando nós deixamos as nossas diferenças de lado, quando nós deixamos as diferenças de lado e falamos: não, eu vou aprender a respeitar o meu irmão. Nós temos diferença, ele tem um jeito dele, eu tenho o meu, mas nós estamos caminhando para o mesmo céu, nós estamos caminhando para a mesma eternidade, nós estamos servindo ao mesmo Deus. Então eu respeito ele, ele me respeita, o meu jeito de ser, eu respeito o jeito dele de ser, e nós vamos caminhar junto, porque eu preciso de ir com ele para o céu. Fala para o teu irmão: até para receber bênção você precisa estar em dois. Se tem um jeito mais fácil de nós ser abençoado, é quando nós estamos em dois. A Bíblia fala que 2 de vós aqui na terra concordar a respeito de qualquer coisa, será aceito pelo vosso Pai. Ó Jesus falando. Ó Jesus falando. De 2.
Mas aí eu acho que eu posso caminhar sozinho. Então, o primeiro resultado da comunhão, queridos, está certo ali? Não? O primeiro resultado da comunhão, diga para quem está do teu lado, é a ação sobrenatural de Deus na igreja. Você quer experimentar uma igreja cheia da presença de Deus, dos dons, da manifestação de Deus, do sobrenatural, de avivamento, dom de língua, dom de visão, dom de revelação, dom de profecia, a manifestação plena de cura, de milagre, de portas abertas? Você quer experimentar isso? Você quer experimentar isso? Vida se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Então é comunhão e relacionamentos curados. É eu aprender a amar como Cristo amou. Mas de fato, irmão, não da boca para fora. Graça e paz, irmão. Ah, irmão, te amo. Não ama nada, irmão. Ali fora está criticando, está falando, não vai para o céu, irmão. Está entendendo? Sim ou não? Então o primeiro resultado da comunhão aqui, segundo o Salmo, é a unção de Deus descendo sobre a igreja, sendo derramada sobre a cabeça, e vai descendo, irmão, e vai descendo sobre o peitoral, e vai descendo sobre a barriga, e vai descendo sobre os quadris, e a Bíblia diz que vai parar lá na orla das vestes de Arão. Diga para quem está ao teu lado, quando a igreja entra em um processo de unidade, de união, a unção vem de cima a baixo para todos. Amém? É para todos a unção de Deus, não vai ser para um só não. Não vai ser uma meia dúzia que vai vir aqui, vai glorificar, vai chorar, vai ser cheio, não. A unção vai vir sobre toda a igreja do Senhor Jesus. O mover de Deus vai vir sobre toda a igreja do Senhor Jesus. As pessoas vão passar lá fora e vão ficar doidas, vão querer entrar aqui para falar o que, para ver o que está acontecendo aqui dentro dessa igreja. Eles vão ficar incomodados, mas o que é que está acontecendo com esse povo doido aí? E eles vão entrar aqui, é entrar e ser cheio da graça, é entrar e se converter, é entrar e ser curado, é entrar e ser liberto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 a seguir. E as pessoas, e o Senhor ia acrescentando à igreja, o Senhor ia levando para a igreja aqueles que iam sendo salvos, e muitos sinais e haviam sido feitos pelos profetas, e na igreja havia comunhão, havia o partir do pão, e em tudo eles estavam em comunhão e unidade. E Deus só fazendo milagre, Deus só acrescentando vida, e Deus só derramando. Esta igreja que você quer? Então viva a comunhão. O segundo ingrediente que Davi fala aqui, está no verso 3, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Eu tive o privilégio de ter ido lá e ter visto esse monte Hermon. Eu tive esse privilégio de vê-lo pessoalmente. E este monte Hermon, na maior parte do ano, a neve no cume dele. A neve no cume dele. E durante a maior parte do ano, esta neve, durante a noite, durante o dia, aquele sol escaldante, um sol forte, e todos eles sofrem com o calor. A nação toda é muito calor durante o dia, um calor extremamente seco, árido. Durante o dia é complicado. Israel chove 2 ou 3 vezes por ano, 2 ou 3 chuvas por ano, tanto que na maior parte das casas lá não tem telhado, não tem telha, é só como se fosse uma laje, e aí algumas ainda colocam uma beirada para colher água quando chove. Então não chove, então é raro chover lá, então aquele calor terrível. Se não chove, então a terra fica seca, e uma terra seca quase não produz, então tudo é difícil de produzir, as coisas são complicadas de produzir. Mas quando chega a noite, quando escurece, sopra um vento que vem, não se sabe de onde, no cume do Monte Hermon,
E aquele Monte Hermon libera aqui este orvalho que sai por toda a nação de Israel, trazendo um frescor durante a noite, molhando a terra, fazendo com que as plantas ficam verdes, brotem e começam a produzir. E aquele orvalho traz um momento muito agradável para toda a nação. Então, quando Davi fala que é como o orvalho de Hermon, quando Davi fala aqui para aquela nação, olha, a unidade, a união, ela é como o orvalho de Hermon. Davi está dizendo assim: olha, quando nós andamos em união, quando nós estamos em unidade, Deus vai mandar um orvalho fresco sobre as nossas vidas, no calor das lutas, nas provas, e vai gerar vida, mesmo quando tudo diz que não. Deus vai fazer vida brotar em nós, através deste orvalho. Deus está dizendo através desse salmo, que quando há unidade no meio do povo dele, quando há união no meio do povo dele, nos dias mais terríveis das nossas vidas, nos dias mais quentes, mais tribulosos, Ele vai mandar esse orvalho fresco para nos trazer frescor, nos trazer alívio, nos trazer alento, nos dar graça, nos reanimar, nos reavivar e nos dar força para vencer. Por que que muitos estão morrendo no meio da batalha? Por que que muitos estão perecendo e dizem: eu já não aguento mais, eu já não suporto mais? Não tem recebido este orvalho. Este orvalho não tem chego até eles, não tem recebido esse frescor do Senhor. Se você não estiver disposto a andar no corpo de Cristo em unidade, em união, você não vai estar debaixo deste cuidado do Senhor. Nós precisamos, queridos, nós precisamos andar nesta unidade. Davi entendeu isso, e ele termina o salmo dizendo assim: ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Que lugar é esse, Davi, que Deus concede a bênção? Que lugar é esse, Davi, que Deus então consegue o milagre? Que Deus concede o milagre? É lá na igreja A, é lá na igreja B, é lá no lugar tal. Está igual aquela mulher samaritana. Nós temos que adorar lá, é aqui. Aonde é que Deus vai ordenar a bênção e a vida para sempre? Diga comigo: onde há união, onde há unidade. É isso que Davi está falando aqui. Onde há união, onde há unidade, onde há comprometimento, onde as pessoas estão comprometidas com a causa de Deus, com o reino de Deus, onde as pessoas decidiram investir a sua vida no reino de Deus, na vontade do Senhor, para cumprir o propósito do Senhor, onde as pessoas não estão vindo para a igreja apenas buscar uma bênção. Como eu disse aqui domingo passado, quando nós deixamos de ser aquela igreja que está buscando um Deus para servir ela, um Deus para resolver os problemas dela, um Deus que vai dar o que ela precisa, e esse Deus vai ser servo dela. Agora eu preciso de um carro, Deus vai dar um carro. Agora eu preciso de uma cura, Deus vai dar uma cura. Agora eu preciso de um trabalho novo, porque eu estou cansado desse trabalho, Deus vai me dar um trabalho novo. Ou quando a igreja deixar de ser esta igreja com uma expectativa equivocada, buscando um Deus que a sirva, e ela se tornar uma igreja que busca um Deus para ela servir este Deus, então aí Deus vai derramar todas estas bênçãos sobre esta igreja. Aí nós vamos experimentar isso. Eu estava falando com os irmãos, com os líderes, sobre a igreja de Atos. Quando Deus falou comigo desse ano nós trabalharmos o ano da comunhão, e me trouxe a igreja de Atos na cabeça, eu fiquei pensando assim: mas qual a diferença da igreja de Atos com as outras igrejas, por exemplo, com as 7 igrejas do Apocalipse? As igrejas do Apocalipse foram mais famosas até,
Mas qual a diferença? Por que a igreja de Atos e não uma outra igreja, uma Esmirna, por exemplo? Que Deus falou: conheça as tuas obras e aprova as tuas obras. Provei as tuas obras e ela foi aprovada. Qual a diferença? Por que Atos? Porque exatamente a igreja de Atos parece com a nossa igreja. Fala para quem está ao teu lado: a igreja de Atos não era perfeita. Para ser bem a verdade, meu, para dizer bem a verdade, a igreja de Atos explodiu num momento de crise. Num momento de crise. Começou um bochicho dentro da igreja. Alguns crentes falando assim: espera aí, os apóstolos agora vão ficar só nesse negócio aí de ler Bíblia, de orar, não vai cuidar da viúva, não vai visitar ninguém, não vai fazer nada, vai ficar só nessa uma aí. Como é que está isso aí? Irmãos pelejando contra irmãos. E aí, como é que vai ficar a questão das viúvas, dos órfãos? Ninguém cuida desse povo, ninguém faz mais nada. E começou a gerar algumas conversinhas dentro da igreja de Atos dos Apóstolos. Se você pegar e ler lá, você vai entender isso. Você vai ver claramente no texto isso. O texto é claro. Claro isso aí. Começou a acontecer algumas desavenças, alguns desentendimentos no meio daquela igreja. O que aconteceu? Os apóstolos foram orar. Quando viram que a coisa estava inflamando dentro da igreja, que o negócio estava ficando complicado da igreja, eles foram orar. Deus nos ajuda, nos deu uma direção, nos deu um socorro, porque nós não sabemos o que fazer. Nós vamos cuidar da mesa da viúva, vamos visitar as pessoas, nós cuidamos da oração e da palavra. O que nós vamos fazer? O que nós fazemos com essa igreja? O que nós fazemos? Senhor, Espírito Santo de Deus, nos dê direção, nos ajude a começar a orar. E aí eles chegam à conclusão. Aí eles falam assim: pareceu-nos bem a nós e ao Espírito Santo de Deus. Eles chegaram a um consenso lá, e pareceu bem a nós e ao Espírito Santo de Deus, que elegêssemos diáconos, que elegêssemos homens, que tivessem algumas qualidades, e ele dá ali algumas características dos diáconos, para que cuidasse da mesa da viúva, do órfão, para que fizesse esses trabalhos dentro da igreja, enquanto nós nos aplicássemos à oração e ao estudo da palavra. E aí estabeleceram esse ministério diaconal. E os diáconos começaram a trabalhar na igreja, cuidando da viúva, suprindo aqui, suprindo ali, visitando um, visitando o outro, vendo o que estava acontecendo lá, vendo o que estava acontecendo aqui, trazer para os apóstolos interviam e começaram a orar, e os apóstolos se dedicaram à oração, à pregação da palavra, ao ensino do evangelho, e a igreja, como Deus começou, a igreja começou a se unir. E aí a Bíblia fala: e eles estavam todos os dias juntos, tinham tudo em comum. Fala para o irmão que está do teu lado aí, ó. Então aquela igreja que estava cheia de buchicho, cheia de conversinha, de repente, depois de um tempo de oração, depois de um tempo de buscar o Senhor, agora eles começam a ter tudo em comum. Eles começam a estar juntos constantemente. Eles começam a dar ouvidos à doutrina que os apóstolos estavam ensinando. Se você ler o texto lá, você vai ver isso claramente. Eles começaram até a se doar. A Bíblia diz que chegou ao ponto de alguns irmãos pegar e vender tudo que tinha e doar para a igreja para ajudar os necessitados. Chegou a esse ponto. Ação social dentro da igreja, com os irmãos da igreja. E aí o que acontece? Qual é o resultado dessa união, desta obediência à palavra, desta unidade entre a igreja, deste estar junto nos pequenos grupos? Você vai ver lá, estavam juntos de casa em casa. Fala comigo, grupos de intercessão e apoio. Estavam juntos de casa em casa, diga, grupo de intercessão e apoio. E no templo, diga, na igreja. Então eles estavam juntos nos grupos de intercessão e apoio e na igreja, no partir do pão, comiam junto, bebiam junto, ajudavam a outro. Se o irmão estava em necessidade, o outro socorria. Se o irmão precisava de ajuda, o outro ajudava. Estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí o que aconteceu? Diga para o irmão que está do teu lado, qual é a consequência então, meu irmão, dessa união toda aí? Fala para ele, pergunta para o bispo. Milagres e crescimento. Milagres e crescimento. Você quer viver isso nesta igreja, na tua vida? Você quer viver isso? Sim ou não, irmãos? Quer viver isso?
Você quer começar a ver milagres acontecendo nessa igreja? Você quer começar a ver pessoas passar aqui na frente e falar assim: ó, eu não sei o que estava acontecendo, eu estava passando aqui na frente e me deu uma vontade de entrar aqui dentro, e a hora que eu entrei aqui, eu senti algo dentro de mim, uma vontade de chorar, e eu quero aceitar esse Jesus que vocês estão falando aí. Você quer ver isso acontecendo? Porque vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer isso, vai acontecer lá na tua casa. Essa unidade aqui dentro da igreja vai gerar o sobrenatural lá na tua casa. É lá na tua casa, aquele teu marido, aquele teu filho, aquela tua esposa, de repente do nada vai chegar em você e falar: olha, eu vou para a igreja hoje com você. Que hora que é o culto na tua igreja? Hoje eu vou lá nessa igreja, vou lá visitar. E ele nunca mais vai parar de visitar esta igreja, porque Jesus vai tomar conta da vida dele. A unidade gera o sobrenatural de Deus. Relacionamentos curados. Uma igreja que vive um relacionamento saudável é uma igreja que cresce, uma igreja que ama, irmãos, uma igreja que sabe conduzir-se na vida cristã em amor e unidade. Ela atrai vidas, porque tudo que o mundo está fazendo lá fora é colocando as pessoas para baixo. O mundo só coloca as pessoas para baixo. As pessoas lá fora, todo motivo que elas estão encontrando hoje lá fora é motivo para desanimar, para se entristecer, para se angustiar. E se ela chegar num lugar onde ela ouve falar de esperança, onde ela é bem tratada, onde ela é recebida com amor, onde é que as pessoas falam para ela: não, você é especial, você, Jesus te ama, esta igreja ama você, onde ela sentir esse calor, esse amor, ela vai sentir a presença de Deus, Deus vai se manifestar nesta igreja, e ela vai encontrar o que ela veio buscar aqui. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Você crê nisso? Então vai comigo lá em Atos dos Apóstolos, para encerrar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E preste bem atenção, porque os grupos esta semana vão retomar suas atividades e vocês vão estudar esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 a seguir. Está escrito em cima, no tema, em cima, da hora que vai começar o versículo 42, em cima na tua Bíblia, está escrito alguma coisa? Como viviam os? Pergunta para o irmão do teu lado: você é convertido? Se você é convertido, você vai viver assim. Concorda comigo? Então olha só, verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Meu irmão, não existe conversão, não existe vida com Deus sem comunhão. Não existe. Eu não posso ser um estranho dentro da igreja e dizer que eu sou irmão, que eu faço parte do corpo. Não posso. Eis que Davi falava: olha, tinha um grupo antigamente que vivia separado, agora o corpo está todo junto, é um só sacerdote que vai para a presença de Deus. Quando Davi usa a figura do sacerdote como única figura de entrar na presença de Deus, ele está dizendo que se nós não nos tornarmos um, como o sacerdote é um, não tem como nós estarmos na presença de Deus. Olha só, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão e as orações. Vai guardando tudo isso aí, porque durante a semana vocês vão estudar isso aí. Então, ó, comunhão, partir do pão é o que, irmãos? Fala mesa, comer juntos. Por isso que eu falo que no grupo de intercessão e apoio, por que nós fazemos 3 semanas, estudo da palavra, e na 4ª semana é o dia da comunhão, é o dia de comermos juntos, é partir o pão. Tem que ter comunhão, tem que ter partir do pão. Todos estavam cheios de temor e muitas, olha o que diz aí, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.
Os sinais estavam acontecendo porque o povo tinha tudo em comum. Havia unção, havia temor, havia obediência à palavra. E Deus estava fazendo milagres. Os apóstolos estavam colocando a mão sobre os enfermos e eles estavam sendo curados. Os apóstolos estavam colocando a mão sobre os endemoniados e eles eram libertos. Agora fala para o teu irmão: se a igreja não estiver em união, não há sobrenatural na igreja. Não vamos ver. Posso esgoelar aqui, os pastores podem se matar aqui em cima, meu irmão. A unção vem onde há união. Os milagres vêm onde há unidade. Ali Deus opera o milagre. Amém, queridos? E olha só, e os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Os que criam. Se eu creio, eu vou viver em comunhão. Agora, se eu não creio, fica difícil. Vendendo as suas propriedades, bem, distribuindo cada um conforme as suas necessidades, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partir o pão, e em casa estavam juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É eu que vou trazer pessoas para a igreja, meu irmão? Eu que vou convencer as pessoas de vir para a igreja? Olha, eu só vou convidar, quem vai trazer é Jesus. Você entendeu aqui? Tanto no Salmo 133, quanto em Atos dos Apóstolos, capítulo 42, capítulo 2, verso 42 a seguir, fala que a unidade do povo de Deus traz unção sobre a igreja, traz crescimento para a igreja e traz o sobrenatural de Deus sobre a igreja. Nós queremos algo mais do que isso? Precisamos de algo mais do que isso, irmãos? Tudo está aqui. Presença de Deus, unção, milagres de Deus, está aqui. E o que mais, irmãos? Crescimento, vidas aceitando Jesus. Ou você não quer que a tua família se converta, os teus colegas de trabalho, você não ama, você não ora pelo teu colega de trabalho? É sério que você vai trabalhar, você trabalha em um local onde você vê um monte de pessoas que não conhecem Jesus e você não ora por elas? É sério isso? É sério que você não ora pelo seu vizinho que não é convertido? É sério que você não ora pelo teu esposo, pelos teus filhos, pela tua esposa que não é convertida, que não se rendeu ao Senhor? É sério isso? Porque eu quero isso para minha família, irmãos. Eu oro por eles todos os dias. Eu oro pelos meus colegas de trabalho todos os dias. Se coloque de pé. Então, como nós vamos atrair os milagres de Deus sobre a vida desta igreja nesse ano de 2018? Como que nós vamos gerar crescimento nesta igreja nesse ano de 2018? O que é que nós temos que fazer para que isso aconteça? O que é que nós precisamos fazer para que, ao chegarmos no final de 2018, esta igreja esteja sendo tocada pela presença de Deus? Primeiramente é isso, porque, meu irmão, tem duas coisas que eu me preocupo no ministério, e eu vejo muitos colegas que estão tendo problema com isso. Primeiro, é a numerolatria. O que é a numerolatria? É correndo atrás de números. Eles querem números, eles acham que tem que ter número, eles estão mais preocupados com número do que com vidas. Você vai numa reunião de pastores, muitas vezes é até complicado, porque pastor não conta membro assim, 1, 2, 3, ele conta por perna de cadeira, 4, 8, 12. Aí o outro pergunta, quanto? A primeira é uma pergunta, mano, que assim, pode esperar, quando você conhece um pastor, dali a pouco, a primeira pergunta que ele faz: quantos membros tem a sua igreja? Porque tem essa necessidade, irmão, de querer falar, pô, na minha igreja tem 600, tem 800, tem 900, tem 1000, porque acha que
o ministério dele, ele tem essa crença que o ministério dele vai ser legitimado pela quantidade de pessoas que tem na igreja dele, e não é. Tem um monte de pastores aí com a igreja cheia, que não tem nada de Deus na vida deles. Isso é um erro. Então nós não devemos buscar numerolatria, mas também não podemos, meu irmão, cair no engano também de falar assim: não tem problema, nós não estamos buscando quantidade, nós estamos buscando qualidade, porque isso também é uma justificativa de quem não quer trabalhar e está com medo de encarar um problema dentro da sua igreja. A igreja está com dificuldade e ele não quer encarar o problema, ele está querendo fugir do problema. Então aqui nós não vamos cair nem no erro da numerolatria, queremos número, e nem cair nesse erro de falar que nós estamos atrás só de qualidade. Por isso nós não estamos ganhando vida, nós não estamos atrás de quantidade, porque quantidade traz problema, quantidade vai encher a igreja de problema. Nós estamos bem assim, nós estamos querendo ir para o céu como salvos, e nós não vamos encher a igreja de joio. Isso é desculpa de quem não quer trabalhar, irmãos. Isso é desculpa para quem não quer enfrentar a lida, para quem não quer enfrentar o inferno, para quem não está disposto a falar: não, nós estamos errando aqui, nós precisamos consertar aqui, nós precisamos mudar isso, nós precisamos ajeitar aquilo. Aqui está errado, ali está certo, vamos acertar a casa. Porque uma coisa é certa, irmãos: a qualidade atrai quantidade, quantidade não atrai qualidade. Quantidade não traz qualidade, mas qualidade traz quantidade. Se nós gerarmos aqui uma vida com Deus, de verdade, de fato, de relacionamentos curados, uma igreja viver em unidade, em amor, aprender a amar o irmão. Eu não vou falar nada da vida do meu irmão, eu vou ajudar ele, vou orar por ele, vou chegar nele, vou conversar com ele, vou procurar envolver com a igreja. Eu tenho que dar alguma coisa para o reino de Deus. Deus não me chamou para ficar aqui limpando o banco, ou Deus, todo domingo sentando no banco limpando ele. Não é isso. Fala para quem está ao teu lado: Deus te deu ministério. Deus te deu ministério. E qual é o teu ministério? Jesus falou assim: ide fazer discípulos. Ministério de todos nós é fazermos discípulos, é ganhar vidas para o Senhor Jesus. O meu dom é ficar aqui na igreja todo domingo solando o teclado enquanto o bispo prega. Amém, legal, isso é bom, é gostoso, eu gosto disso. Mas quantas vidas vai para o céu com esse tocado aqui? Desculpa, irmão. Peguei ele porque eu amo ele, ele sabe disso. Ele é curado, ele não tem problema com isso. O meu ministério é cuidar da secretaria da igreja. Chegou nele de novo, não vou mudar. Ele é de novo, tudo é ele. Ele é o secretário da igreja, desculpa, Amaral. Meu ministério é cuidar da secretaria da igreja. Esse é o ministério que Deus me deu para cuidar. Meu irmão, diga para quem está atrás: ministério tem a ver com vidas. Ministério tem a ver com vidas que vai para o céu, que nós vamos tirar do inferno. A Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Diga: estou aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Não vai prevalecer. Vamos acertar tudo que tem de acertar. Vamos gerar comunhão do jeito que precisa gerar. Porque esta igreja era conhecida pela igreja da comunhão, da unidade, dos relacionamentos. E nós vamos retomar esse ano. Bispo, o que aconteceu? Irmãos, nós crescemos bastante, sim. Uma igreja que era, quando eu cheguei aqui, 16 pessoas, para o que nós somos hoje, ela cresceu bastante. E com isso se perde. O mundo está cada vez lutando para quebrar os relacionamentos, para esfriar as relações, até mesmo dentro de casa hoje. Isso é sério, irmãos. O diabo tem tentado acabar com a comunhão, o relacionamento até dentro de casa hoje. As pessoas hoje não almoçam mais juntos, não jantam mais juntos, não tomam mais café juntos.
Às vezes cada um tem uma TV no seu quarto, cada um fica lá no seu quarto, nem na sala para assistir TV, não tem mais isso hoje, porque cada um fica num canto, ou no computador, ou na televisão, e ninguém mais tem comunhão. As casas, as famílias hoje, os pais não conversam mais com os filhos, tem filhos hoje que são verdadeiros estranhos para os pais, verdadeiros estranhos. O pai não sabe nada do filho, se perguntar para o pai qual é a cor que o seu filho mais gosta, ele vai falar, será que é azul, né? É menininha azul, né? Que azul da onde? Teu filho gosta de vermelho, rapaz. Para de graça, como dizia o pastor Ronaldo. O diabo está fazendo de tudo para destruir os relacionamentos, para destruir a comunhão do povo de Deus. E ele começa dentro dos nossos lares. Ele está começando isso dentro dos nossos lares. Ontem à noite eu fiz aqui um bar mitzvah, ou um bat baraká, que bat baraká é filha da bênção, bar baraká é filho da bênção, bat mitzvah é filho que está na lei, que está andando agora dentro dos princípios de Deus. E eu estava falando com aqueles que estavam ali presentes, que duas coisas muito importantes que a família judia trabalha para gerar nos seus filhos desde quando eles nascem, é identidade e destino. Os pais trabalham desde criança, ensinando os filhos um padrão moral, um padrão espiritual, ensinando a criança o que ela deve respeitar a Deus, que deve respeitar os mandamentos, que ela deve estudar a palavra, que ela tem que ter uma identidade, se for menino, de menino. Então o pai vai gerando no filho, se ele é um menininho, vai gerando a masculinidade na criança, ensinando como o menino pensa, como o menino anda, como o menino se veste, como o menino fala, como o menino se comporta. Se é menina, vai ensinando como é ser feminina, como é a cabeça de uma menina, preparando ela, vai gerando a identidade. Porque as estatísticas hoje já provam que 90% dos homossexuais só se tornaram homossexuais porque não tiveram um pai dentro de casa, não teve uma identidade paterna. O pai fracassou enquanto pai. E os pais não estão dando identidade para os seus filhos, e o inferno está aí para dar, o diabo está aí para dar. Se você não dá identidade para o teu filho, o diabo vai dar, não se preocupe, ele vai dar. Toda deturpada, toda destruída, mas ele vai dar. E destino é a segunda coisa que um pai judeu e a mãe dá para os seus filhos: destino. Fala da sua vida, do seu futuro profissional. Desde criança fala que ele tem que ser bem sucedido, que ele tem que estudar, que ele tem que levar os estudos a sério, que ele tem que levar a vida espiritual dele a sério para chegar no céu, que ele tem um destino espiritual. Então fala da vida espiritual, fala da vida profissional, fala da vida acadêmica. Os pais dão destino para a vida dos filhos. Hoje eu converso com jovens aí que terminaram a faculdade, terminaram o ensino médio, o terceiro colegial. Você pergunta: e aí, o que você vai fazer de faculdade agora? Não sei. Como não sabe? Se já terminou o colegial, tinha que já estar com inscrito já num vestibular para uma faculdade, já sabendo o curso que quer, e não sabe porque os pais não participam. Tem pais que não falam mais sobre isso com os filhos. Não sei nem porque que o Espírito Santo me colocou nisso aqui. Amém. Agora que eu estou entendendo aqui, está acontecendo alguma coisa aqui, irmão. Leva para casa isso aí, coloca no bolso e leva para casa, que é para você. Eu estava falando uma coisa, fui para outra, agora totalmente diferente. Mas amém. Então, irmãos, se nós não restaurarmos os relacionamentos, a união e a unidade, e a começar dos nossos lares, nas nossas casas, nós vamos fracassar enquanto pais, enquanto mães, enquanto cristãos, enquanto líderes, enquanto liderados, enquanto filhos de Deus. Se nós entrarmos nessa do mundo, de cada um correr atrás das suas coisas, e achar que igreja é um lugar para você vir de vez em quando participar de um culto e ir embora assistir um culto, fala para quem está ao teu lado: meu irmão, nunca mais fale isso, eu vou assistir um culto. Fala para ele assim: nós vamos dar um culto a Deus. Amém? Então, se nós não entendermos isso, que aqui nós precisamos andar em unidade,
E aí, se eu acho que o meu irmão é mais fraco que eu, ele tem mais falha que eu, ele tem mais problema com eu, ele erra mais, ele peca mais do que eu, porque eu também peco. Ou alguém aqui não peca? Tem alguém aqui que não tem pecado? Levanta a mão aí para mim, feliz. Levanta a mão aí. Quem não tem pecado? Sargento depois já me leva preso aqui por agressão, não tem problema. Todos nós temos. Mas se eu acho que o meu irmão tem mais do que eu, que ele erra mais do que eu, então o que a Bíblia manda fazer? A Bíblia fala assim: você que é mais forte, suporte os mais fracos em amor. Cutuca quem está do teu lado, fala: está ficando cada vez mais difícil, né, irmão? Melhor terminar logo essa pregação, né? Já vou encerrar agora. Vou encerrar como? Coloque a mão no ombro de quem está do teu lado aí, ó. Junte os corredores agora. Coloque a mão no ombro de quem está do lado. Junte aí. Junte os corredores. Isso. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir: perdoa, meu irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Agora você vai fechar os teus olhos e vai esquecer de você, e vai orar pela vida desse irmão que está do teu lado, da direita e depois da esquerda. Você vai abençoar a vida dele, a vida dela agora, com toda a sorte de bênçãos que você gostaria que orassem por você. Tudo aquilo que você gostaria que profetizassem sobre a tua vida, que falassem de coisas boas para a tua vida, é isso que você vai orar agora pela vida do teu irmão, pedindo: Senhor, que seja um ano, Deus, de bênção na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã. Um ano, ó Deus, de milagre, um ano de sobrenatural, um ano de conquistas, um ano de portas abertas, um ano de salvação no lar dele, um ano de cura na casa dela, um ano, ó Deus, de milagre financeiro, um ano de portas abertas, Deus, um ano de crescimento em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Comece a ministrar agora, porque a Bíblia diz: uns aos outros, ore uns pelos outros, ministrem uns sobre os outros. Ragastou de anderebanda, coudebachou rebanda, ringerebandarabaçu candaramas. Oh Espírito Santo de Deus, oh Deus, nós selamos esta noite um início de ano de comunhão. Deus, um tempo de unidade, um tempo de comunhão, oh Deus, um tempo de selarmos a presença do Senhor através do corpo do Senhor. Oh, Tu és bendito, Senhor, Tu és bendito, Senhor, Tu és bendito, Senhor. O compromisso do grande amor de Cristo. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, ouça, Senhor, a oração da Tua igreja. Serve nesta noite, ó Deus, um recomeço
começo. Deus, nós queremos agora toda a seta de Satanás, todo o laço de Satanás. Declaramos, Senhor, liberta este povo para um relacionamento saudável, para um relacionamento curado, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Assim como você está, olha aqui para mim. Depois que Davi morreu, Salomão assumiu o trono. Ele se perdeu na sua caminhada. Foi muito bem no começo, mas depois se perdeu. Israel se divide novamente: reino do norte e reino do sul. E vai tentando caminhar, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, cada um dizendo que servia a Deus do seu jeito. Eu sirvo a Deus em casa porque eu adoro a Deus assim, eu faço assim, cada um do seu jeito. Dali a pouco os babilônicos vieram e levaram cativos o reino do norte, que era do lado que ficou com a turma de Saul, e os descendentes de Davi no outro reino do sul. E foi lutando e levando e lutando, mas dali a pouco os inimigos babilônicos vieram também e levaram todos cativos. Uma das grandes estratégias de Satanás é dividir para conquistar. Quando nós nos dividimos, o diabo tem poder para nos conquistar. A nação inteira voltou a ser escrava, foram escravizados, porque se dividiram novamente, porque pararam de andar em comunhão e união. Então, a partir de hoje, a marca desta igreja será uma igreja de comunhão e unidade. União horizontal e vertical. Mas se eu não tiver união na horizontal com meu irmão, eu não consigo ter comunhão na vertical com meu Deus. Então, a partir de hoje, nós andaremos em 3 horas. Diga para o irmão, nós seremos crentes 3 horas. Comunhão com o irmão e com Deus. Você entendeu? Você está aqui, comunhão com o irmão aqui e com Deus lá. 3 horas, porque se você olhar no relógio, é assim que fica o relógio quando chega nas 3 horas, na horizontal e na vertical. Então, gerando comunhão com meu irmão para estabelecer comunhão com Deus. Você entendeu? Então você precisa desse irmão do teu lado aí para você chegar lá no céu. Meu irmão, isso é tão sério que a Bíblia diz que quando nós estamos com birra de alguém, com mágoa de alguém, com rancor de alguém, as nossas orações não são ouvidas por Deus, não chega nem no céu. Está entendendo por que muitas orações não foram respondidas? Fala para o teu irmão, ainda bem que a sua está chegando lá, né, irmão? Então, assim como você está, eu vou dar os avisos rapidinho e já vou liberar você. É rapidinho mesmo. Nós vamos terminar o culto assim.